Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e acolhidos por todos nós. Vamos dar início agora a mais uma aula do nosso ciclo antirracista. O tema da aula de hoje é o papel da mídia preta na resistência, e o nosso professor será o Anderson Moraes. Ele é jornalista e, além disso, ele é membro do COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo. Foi por 5 anos integrante dos Jornalistas Livres, assessor de imprensa da FNA, Frente Nacional Antirracista, atual diretor do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, apresentador do Domingo na Fórum, no canal da revista Fórum, trabalha também no canal Meteoro Brasil, além de ser fundador e diretor do jornal Empoderado desde 2016, a mídia que nasceu para dar visibilidade aos invisíveis. Anderson, sinta-se acolhido e bem-vindo, a palavra é toda sua. Quero reforçar aqui os laços e agradecer o convite, porque é muito importante esse papo aqui, a partir da perspectiva de fortalecer a ideia para as pessoas não negras em especial, que nós temos um lugar muito sério na intelectualidade do mundo. Nós temos esse lugar e esse lugar existe. Esse lugar eu sempre falo sobre isso, não dá para iniciar sem falar sobre isso, que a escravidão foi perfeita no tocante a tirar nossa autoestima e nosso direito de esperançar, né, de sonhar, de projetar. E quando você vê que com tudo isso, todas as diversidades, as faltas de políticas públicas que nos foram negadas durante esses séculos, porque nós não estamos falando apenas de Brasil, estamos falando de muito antes, isso é a mostra que nós temos um lugar reservado muito importante, muito sério, que nós temos que cultivar. E, para além disso, tem uma questão de representatividade espelho. Eu falo que tinha uma pergunta muito simples, boba, que minha mãe não soube responder para minhas irmãs, porque essa construção dessa luta antirracista tem os seus contornos, e hoje nós temos mais argumentação, então é comum você ver uma pessoa de 25, 26 anos saber explicar e conversar sobre racismo. Minha mãe não soube responder o porquê que não tinha uma Barbie preta para as minhas irmãs quando elas eram crianças. Eu sempre guardei essa informação para mim como parte importante dessa construção do que a gente chama de identidade. E partindo daí, a nossa necessidade de falar sobre mídia vem dessa necessidade da construção da gente, né, simplesmente entender o nosso lugar e entender que nós temos voz e precisamos ser ouvidos, mas da nossa forma, que é uma outra questão que lá à frente eu vou tocar quando falar mais especificadamente sobre o Jornal Empoderado. O ato de criar uma mídia foi como tudo que nós fazemos, é um ato de audácia. É um ato de audácia. Porque se a gente for pensar que a partir do século XIX, quando veio o Correio Brasiliense, por exemplo, a gente tinha um jornal branco que era rodado até na Inglaterra, e ele literalmente serviu ao império, né? Então você tem um jornal, um jornalão, né? Já era um jornalão. E aí, a partir daí, você fala, não, mas espera aí, como que a gente constrói a partir das nossas necessidades, se tem mídias e jornais que estão... o que reportam sobre nós é sobre o nosso corpo escravizado, o quanto ele vale, porque era isso que tinha sobre nós, né? E aí você fala, não, eu quero que nós sejamos representados a partir de um lugar que não seja esse lugar que eles querem para nós. E a partir daí você tem uma questão de falar, olha, temos que mudar esse rolê aí. Como que a gente muda isso? Daí você pega aí no período de 1833 lá no Rio, aí você tem obras, acho que são 2 grandes obras, mais do que jornais, são 2 obras para a literatura, para a comunicação, que é aqui, O Homem de Cor e o Mulato, né? Então, O Homem de Cor, principalmente, ele é uma audácia da audácia.
porque ele coloca um homem negro fazendo jornal. Você fala, cacete, mano. Imagine para a sociedade da época ver isso, né? Isso é muito impactante. Então, a partir daí, você pode vir e falar assim, Anderson, mas esse foi o primeiro grande destaque, mas é lógico que a gente está falando aqui. Quando você tem um sentimento represado de uma população, haverá vários que vão tentar sair daquela situação. Do que eu estou falando? É igual quando nós fomos escravizados e sequestrados de África. Você usa como parâmetros os grandes quilombos, mas é lógico que tiveram grandes tentativas de escapar daquela situação horrenda, individuais, por exemplo. A pessoa saiu de uma fazenda, saiu de uma situação de escravizado por conta própria, eu vou tentar, um grupo se junta a 3 e fala, vamos tentar hoje à noite, é a mesma coisa da mídia. Alguém pode ter um tabloide, rodar em mimeógrafo no equipamento da época, vamos fazer nem que for na folha aqui de pão, a gente faz umas notícias e tenta jogar os 10 aqui no bairro, já é comunicação, né? Porque isso é comunicar. Então, existem protótipos, você vai ter aí nos rincões de vários lugares, em várias situações, no Nordeste, no Sul, tentativas sindicais também, a gente tem que lembrar que também do sindical, né? O sindical, ele teve grandes experiências também dessa questão de falar assim, ó, vamos tentar mostrar o sofrimento do trabalhador, então você vai ter algumas obras, algumas mídias nascendo. Mas vamos partir aqui do pressuposto do homem de cor ser a linha de partida para a gente, que o mulato, o homem de cor, ele traz para mim uma outra reflexão do que vem a seguir. O que vem a seguir, gente? Tem um cara que eu falo que é o Leonardo da Vinci brasileiro, que ele é a referência para nós, então, que é o Luiz Gama. O Luiz Gama, que hoje é referenciado, você tem filmes sobre o Luiz Gama, ele ganhou cátedra na USP, você tem um Luiz Gama que foi, em pós-morte, o Instituto Luiz Gama, que é presidido pelo hoje ministro Silvio Almeida, professor Silvio Almeida, conseguiu ganhar que o Luiz Gama fosse considerado advogado, mesmo após o falecimento dele. Está tudo maravilhoso e tem que ser isso mesmo, porque é um cara gigante. Mas uma coisa que falam pouco, quase nada, é que o Luiz Gama também esteve atuante como jornalista. Isso é importante. Por quê? Eu vou trazer uma história para elucidar do que nós estamos falando, ainda mais numa época onde a gente está falando de debate do racismo estrutural. É estrutural, não é estrutural. Já faço a propaganda, tenho lido o texto do professor Denis de Oliveira no Jornal Empoderado sobre isso. Muniz Sodré e Silvio Almeida, eles não competem, eu queria deixar aqui na minha visão sobre isso, eles estão dialogando no outro campo, que é o campo da intelectualidade, não é um papo de fla-flu, de jogo de futebol, é um papo de intelectualidade, e nesse campo, o Luiz Gama, nessa discussão, por quê? Quando a gente fala de racismo estrutural, estruturante dessa sociedade, a gente pressupõe o quê? Pressupõe que nós estamos falando do racismo que advém de 30, 40 anos com a luta do... Não, gente, a gente está falando da base desse país. E eu vou dar um exemplo prático. O Luiz Gama, ele fez lá em 1864, mais ou menos, o Diabo Coxo, que é um jornal, foi uma das tentativas dele, o cara é genial, e ele fez o Diabo Coxo. O que acontece, gente? Agora eu vou trazer uma outra informação. Eu gosto de mundo nerd, quadrinhos e games e afins. E não é de hoje. Eu tenho mais 5.000 quadrinhos, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia para legitimar o que eu vou falar, para vocês entenderem aonde eu quero levar essas... E eu acompanho palestras e eventos a vida inteira. Desde a Comic Con até aquele pequenininho que eu já fui, onde eu conheci o Paulo Caruso, o final do Paulo Caruso, onde eu já conheci o Chalberto.
E o que acontece? Por que o Anderson está falando de quadrinhos aqui? Porque o Diabo Coxo, ele foi o primeiro jornal ilustrado da capital de São Paulo. E aí, quem fazia as ilustrações? O Ângelo Agostinho. Quem é Ângelo Agostinho? Ângelo Agostinho é uma pessoa que é considerado uma das primeiras pessoas a fazerem quadrinhos no Brasil. Ele é a primeira pessoa a fazer um protótipo de de tirinhas no Brasil, o Ângelo Agostinho. Até aí vocês seguram essa informação. Voltamos para o mundo nerd. Todo evento, eu não estou brincando, todo evento, toda revista, publicação e até livros que falam sobre quadrinhos no Brasil não mencionam que Ângelo Agostinho desenhava nos periódicos de Luiz Gama. Ele é invisibilizado, ele é retirado da história, ele era o dono só do jornal, ele não era qualquer pessoa, ele era o dono do jornal e você não tem essa informação. Bom, por isso que eu levo essa discussão da questão do racismo estrutural muito a sério, porque realmente não é de hoje que nós vemos como o Brasil se adapta à invisibilidade do nosso povo. Então, na mídia, Luiz Gama, ele foi audacioso, ele continuou na audácia. Ele fez nada mais, nada menos, uma mídia preta, colorida, né, tinha cor, tinha ilustração, mas mesmo assim você hoje não fala dele como o autor de um projeto. Por que não fala? A Ângela Agostinho, que foi um dos primeiros quadrinistas, juntamente com o Luiz Gama, que oportunizou para que ele pudesse desenhar nos seus periódicos. Era essa a informação que tinha a dar. Então, Luiz Gama entra aqui como um cara que merece todos os aplausos e principalmente reconhecimento por ter contribuído para a comunicação, porque a gente tem que entender que essa primeira fase, que eu falo que é audaciosa, gente, ela é audaciosa porque é um momento que você não tem mídia preta, alguns corajosos fazem uma mídia negra, nesse momento ainda é uma fase só de mostrar, eu existo como ser humano, como pessoa, tá? Como eu existo, eu tenho religião que eu escolho, eu tenho roupas que eu escolho, costumes que eu escolho, e aí vocês têm que aprender e conviver com isso. Primeiro é mostrar que nós existimos. E dentro dessa esteira aí, você tem aí no período lá de 1910, 1915, o Menelik também, que para mim ainda continua nessa parte de existir. Seria um primeiro momento de mostrar a existência, né? Porque falar, nós também queremos estar nesse espaço, nesse lugar. Você tem depois aí na 1924 mais ou menos, que é uma segunda fase, vamos dizer assim, começa lá em 1921, 23, você tem o Clarim. Daí é um outro período e também para contribuir, né? Então aqui a gente está falando um pouquinho do quê? De ter jornais para vocês conhecerem que existe uma história, né? E para eu existir como jornalista, tem os meus antepassados, tem quem traçou uma linha, uma trajetória, que galgou um espaço. Aí, aqui eu queria politizar um pouquinho mais a questão interessante. Em 1933, na Era Vargas, lá no Estado Novo, você tem a Frente Negra Brasileira. Para quem minimamente conhece ou não conhece, não há problema. A Frente Negra Brasileira, ela foi o primeiro revolucionário agrupamento de pessoas negras, e também tinham pessoas não negras, que entenderam a necessidade, isso é audácia no outro nível, né? Que precisávamos ter um presidente negro, uma presidente negra. E, então, quem quer falar? Aldemar? Eu acho que é vazamento de áudio, né? Vou desligar o áudio dela, desculpa. Não, que isso. Uma coisa que eu quero trazer sobre a Frente Negra Brasileira, que eu não sei quem mora em São Paulo, às vezes até morando em São Paulo, não sei se... O quê? O endereço daqui,
Tá? Para quem não sabe, mesmo para quem às vezes mora em São Paulo, o que é o apagamento histórico? A Frente Negra Brasileira, um dos lugares que ela nasce é no bairro da Liberdade. A população negra utilizou-se muito da Casa de Portugal na Liberdade para utilizar aqueles momentos de confraternização para dançar nos bailes, mas também para discutir políticas e políticas de sobrevivência. E hoje, quando a gente vê a Liberdade ser chamada de Liberdade Japão, é doloroso, e eu fico triste de ver o quanto a gente não lutou para que isso não acontecesse, porque isso é desumano, é mais uma morte para a população negra. Porque ali, a gente está falando de um lugar que tem a Igreja dos Aflitos. Chaguinhas foi um portuário que morreu ali por querer lutar por melhores direitos por um colega trabalhador. Então, quando você vê Liberdade tomando o nome de Japão, nada contra a colônia japonesa, mas é um apagamento, poderia dar aquele nome da Rua Liberdade, que já é ali, mas não o bairro todo, não o metrô todo, que apaga uma parte da história importante, e uma delas é a Frente Negra Brasileira que ali nasceu. Só que o que acontece em relação, voltando aqui à questão de mídia? A Frente Negra Brasileira, ela está no período Vargas. Não sei se as pessoas lembram aqui que tem um momento que Vargas simplesmente extingue os partidos políticos. Olha o que é o racismo, gente. Ele extingue, fala, não pode ter mais partido. Daí o PC, o Partidão vai embora, vai todo mundo extingue. Qual foi o único partido que nunca conseguiu voltar? Foi a Frente Negra Brasileira. Hoje tem um coletivo presidido pelo Tadeu Caçula, que ele chama Nova Frente Negra Brasileira, mas tem uma proposta aí de tentar construir uma ideologia negra, mas não é a mesma coisa que a Frente Negra Brasileira tentou lá atrás, que era muito audacioso, muito gigante. E a Frente Negra Brasileira tem um jornal, esteve parte de um jornal, de uma mídia chamada Voz da Raça. E a Voz da Raça já politizava a questão preta. Aí ele já traz um outro viés, entende? Já era um viés politizado que vinha a partir de negros intelectualizados, que falava, para além de existir, nós vamos discutir política. Então, Voz da Raça teve esse papel, teve essa importância dentro da história. Então, primeiro a gente existe e aparece dentro de uma mídia como o Homem de Cor, Diabo Coxo, e aí você chega num ponto que você fala, também quero entrar nas discussões políticas. E aí você tem o Voz da Raça. Né? Então é um outro momento, que seria uma segunda fase. Queria trazer aqui, antes da segunda fase, eu entrar na terceira fase, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso que foi falado, fica à vontade, tá bom? Se não tiver, eu vou para a terceira fase. E a terceira fase é ali, aquele período de 45 até 64, 63, mais ou menos isso. Quando a imprensa negra, ela dá uma ressurgida, né? A partir daquele período Vargas, ela dá uma ressurgida, e daí você tem o Alvorada, e você tem até uma associação do negro brasileiro, que é um outro momento. E aí a gente está naquele período pesado, né, que todo mundo sabe, e a gente tem dentro dessa fase também a primeira edição do Jornal Quilombo. O Jornal Quilombo. Se vocês quiserem capas desses materiais, eu envio para vocês também. O Jornal Quilombo, a gente está falando aí também desse 45, 63, e ele é de 48, que é outra, aí ele também já, é lógico, gente, tudo vai se modernizando e tudo vai aprendendo, um vai aprendendo com o outro, então você tem coluna já social, você já tem um jornal mais robusto no Quilombo, que é uma outra ideia. Então, basicamente, essa é a terceira fase, que a mais importante, a terceira fase é muito importante também, porque quem carrega o Voz da Raça, essa questão da Frente Negra, que é importante demais. Aí,
temos uma quarta fase, que é de 70 até 90, que aí já entra uma outra questão aqui. Você tem periódicos muito politizados e partidários, que entra também uma coisa sindical mais forte também, porque as pessoas já começam nesse período, gente, a entrar também nos partidos, compreende? Você já vê a pessoa entrando no PT, entrando ali no PCdoB, então a pessoa já carrega uma outra luta política, então você já vai. E acho que duas obras muito importantes sobre isso, você tem a mídia Afro-Latino-América, que eu acho que é importantíssimo, que tem o pessoal do MNU envolvido nessas obras, porque essa obra ela faz ligação da luta negra com a da América Latina. Então isso é ótimo. Isso começa a mostrar a universalidade de lutas. E você tem o Versus também, né? Você tem o Versus, que é outra grande obra, que tem ali, você tem pessoas do MNU, do início do MNU, construindo literatura de alto nível, né? Então, são duas obras que eu falo, todas essas eu adoraria que tivessem, né? Que não acabassem. Mas essa está entre algumas obras que eu gostaria que nunca fosse descontinuada, porque você vê ali pensamentos de pessoas pretas intelectuais, tipo, maravilhosas, assim, eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver o Versus, você vê obras como Diabo Coxo, fazer parte dessa história, que é uma história muito legal, importante demais, né, e eu confesso a vocês que entristece a gente saber que a população, de forma geral, desconhece muito dessas obras que aqui estão. Mas a gente está aí para tentar ajudar. A gente tem aí, numa outra fase, década de 90, o que eu digo, vamos por aí, tipo, como se fosse uma quinta fase, aí você já tem publicação que já tem uma pegada, já pensando a questão digital, que pensando banca de jornal de uma outra forma, menos... lógico, você vai ter obras que ficam naquela questão que tem um certo amadorismo natural, tem aquele underground, e é importante, obras underground são importantíssimas para as construções, né, porque quando você vira mídia oficial, você também tem as suas amarras, né, e existem mesmo, isso só um instante aqui, opa, por não perturbe aqui, eu estou usando o celular. E aí você tem já aqui para a década de 90, você tem uma outra obra muito legal, né, que é muito importante, que muitos aqui devem conhecer, que é o Heroin. Heroin teve uma versão impressa, que é de 96 a 2009, e aí você tem a digital, né, daí depois você tem 2006 a 2010, a versão digital dele, que é importantíssimo ele. E aí você entra a fase continua aqui numa quinta fase, com a era digital, de banca mais profissionalizada. Daí eu acho que tem 3 revistas que são importantíssimas, que dialogam com as nossas necessidades, mas também traz uma outra questão, que é tratar a nossa autoestima e a nossa estética, né? Com todos os prós e contras que possam existir num debate mais aprofundado, eu sou eu apoio demais essas obras, em especial a última que eu vou falar, né, que entra nessa questão de estética, por mais que eu entenda que a nossa estética ela não pode ser vista como a mídia branca convencional faz, que é sempre a pessoa magra, alta. É importante a gente lembrar que os nossos corpos são vários e múltiplos, e quando a gente tira esse caráter, a gente está repetindo o que a outra faz também, e isso não é benéfico. Mas eu confesso que eu prefiro primeiro contribuir elogiando e apoiando, e quando puder, se assim for, falando, olha, dá para a gente mudar aqui a acolá, fazer uma sugestão carinhosa e amorosa. A primeira revista que eu acho que ela é mais antiga, da década de 80, que é a Ébano, é uma revista muito legal,
Aí você tem a revista Pode Crer, que é ali de 93, e por sinal, a capa da Pode Crer, eu tenho hoje a Pode Crer, eu consegui uns exemplares, e ela tem uma questão aqui. Ela vem de um projeto, a Pode Crer, do Guiledés, né, do Instituto da Mulher Negra. E a Pode Crer, ela contribuiu para uma coisa importantíssima aqui que eu vou trazer para vocês. Ensinar sobre cultura negra e política, principalmente para quem vem do hip-hop. Porque o que é o hip-hop? Só fazendo um recorte rápido. O hip-hop, ele nasce como protesto de um povo excluído e oprimido da quebrada, para falar, eu não aguento mais, eu quero meu microfone, eu quero minha picape, minha lata de spray e meu tênis para dançar, para denunciar, para além de nos reunirmos, para denunciar o sistema que nos oprime e nos mata. Só que isso era feito de que forma? No shopping. Eu pego o microfone e falo tudo que eu quero da polícia, eu quero tudo que eu quero do governo. Até aí pega um pouco do gangsta rap que vem dos Estados Unidos, acrescenta, e aí você tem as bandas que nascem nesse período, você tem o Racionais, você tem o Taíde, que ele tem menos protesto, é mais música de festa, mas você tem os Metralhas, que já não tem mais, Dr. MCs, enfim, SNJ, Rap Hood, daí você vai tendo o rap nascendo com aquela força de ódio. E aí pode criar uma revista que pega alguma dessas pessoas que vêm desse hip-hop e fala, olha, você sabe o que é movimento negro? Você sabe o que é, o que é o mito da democracia racial? Você sabe o que é a luta por direitos? Ah, tem isso? Como que é isso? Daí junta. Daí a Pode Crer contribuiu para isso, para fazer essa junção de cultura de rua mais politização. Tanto é que você tem Mano Brown na capa, você tem Taíde entrevistado, tudo novinho, e é isso, né? Então eu só trouxe esse recorte para ver a importância que as mídias pretas têm para a nossa construção. Isso é muito importante. Para além de da visibilidade, ela faz parte de uma construção. E aí vem a revista, né, que causa amores e ódios e polêmicas, mas eu acho isso muito importante também, que é a Raça, que nasceu em 96, que hoje tem o Maurício Pestana, gigante Maurício Pestana, que passou pela charge, um cara que tem muito lenha para contribuir ainda nesse cenário de jornalismo e de comunicação, e a Raça entra com essa questão principalmente estética, né, como uma caras negra, que traz um povo preto feliz na capa, um povo feliz. O meu único senão, se é que, né, eu não tenho problema de dizer isso, é só essa questão estética mesmo dos corpos, né? O corpo negro obeso, ele faz parte do cenário, né? Você retirar isso é você contribuir para um pensamento que já existem na própria Cabras Branca, né? Mas a contribuição da revista Raça é importantíssima para essa autoestima, né, de olhar negro sorrindo, porque eu não sei se vocês lembram, quem passou aqui dos 15 anos, era muito comum o rap cantar que o preto tinha carinha feia de mal, né? Essa coisa de não sorrir. O Brau já falou isso sobre algumas vezes, não sorrir, cara mal. Não, gente, não, pelo menos eu já falei falei 1 milhão de vezes isso, principalmente para as pessoas mais próximas, já falei isso para o Claudinei, tive o prazer de estar com ele, batendo um papo ali no nosso Instagram. Eu falei, eu não sei de onde diabos isso aconteceu, só sei que eu passei na fila da autoestima 10 vezes, então raramente, eu nunca me peguei achando que eu era um feio com a cara de mal, muito pelo contrário, a minha autoestima é muito elevada por N motivos, assim, e isso contribuiu muito para a positividade que eu acredito na vida, mesmo com os percalços que elas acabam nos trazendo. Mas continuando aqui, a gente tem aqui uma revista muito importante na Baixada Santista de Mulheres Negras, que é Eparrei. Essa revista aqui, lá da década de 90 também, ela é da Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos. E ela contribui, até mandar um beijo para Eliane. Eliane
Almeida, que é daquela rede Quilombação, junto com a Tati ali. Ela que, na época, me trouxe mais informações sobre o Parrey. Tem capas, primeiro que é capa com mulheres maravilhosas, e uma delas tem uma capa que é de uma das pensadoras que eu acredito que todo mundo tem que ler e buscar a obra, que é a Lélia Gonzalez. Então, a Lélia, para mim, é um grande farol na minha vida. Desde que eu li Lélia, e falo, e volto a dizer, a escola que eu tive foi uma escola tão branca no seu pensamento europeia, que eu fico triste em saber que eu fui conhecer a Lélia adulto, porque foi nos tirado esse direito de saber quem é Lélia, Clóvis Moura, Abdias. E quando vai falar dos nossos negros, eles estão em situação de escravizados. E falando sobre mídia, eu já deixo aqui, eu sou uma das pessoas que eu não compactuo, não assisto, e se pudesse retiraria da grade da TV, né, 2 tipos de programa que para mim tem vários que são destrutivos. Depois eu posso falar um pouco sobre isso, mas eu já vou adiantar uma questão. Novelas de época que nos mostram sempre com o corpo escravizado, elas não fazem uma função educativa, elas só servem para reforçar um estereótipo do nosso lugar. Então, ter uma Parrey, uma raça, e toda essa história de jornalismo que a gente tem aqui, é a prova que a gente está na contramão desse ideário deles. Eu queria saber quanto tempo eu tenho ainda, e daí eu não estourar o tempinho, que eu sei que tem um tempo, mais ou menos. Professor, fique à vontade. Nós temos, em tempo de plataforma, mais 1h20, tá? A gente costuma abrir um tempo para questionamento, mas você pode ficar à vontade para fazer suas colocações, tá bom? Prometo que eu não vou trazer 1h20 na vida de vocês a esse horário aqui, prometo. A partir da Parrey, a gente tem outras obras também, que aí você tem, eu vou trazer locais, mídias, que estão em outro local que nasce do digital. Muitas migraram, você tem raça no digital, sim, o Heroin você tem no digital, mas essas nascem no digital e permanecem e cresceram no digital. Vou dar 3 exemplos aqui. É o site Mundo Negro de 2001, Blogueiras Negras de 2013 e o Alma Preta em 2015. Eles nascem no digital e, a partir daí, eles vão expandindo dentro do mundo digital no seu campo. O site Mundo Negro, ele é muito parecido eu acho que ele é muito parecido com a raça, né? Ele trabalha muito a estética e valorização do povo negro. A Blogueiras Negras, eu não sei se ele ainda está em atividade, mas eu sempre gostei muito delas, que era um local de espaço de discutir o mundo, porque para mim, eu tenho um problema seríssimo, até por participar de redações brancas, de nos colocar em caixa. Então, porque você é preto, você tem um recorte a ser falado, isso me incomoda muito, e eu gostava da ideia da blogueira poder falar de tudo, a gente tem o direito de falar de tudo, só o fato de sermos corpos negros já dá a dimensão da luta antirracista. Eu necessariamente não preciso falar de racismo, até porque racismo é doloroso, uma coisa que eu debato muito. Racismo é doloroso. E se eu tenho legitimidade de falar de comida australiana, de comida japonesa, o fato de uma pessoa preta estar dialogando sobre esse assunto já é algo positivo e importante para a construção de comunicação. Então, eu defendo uma comunicação sem esse viés de caixa, onde você é colocado num lugar. E aí você também tem uma preta, que ele faz reportagens políticas também, de território também, do Pedro Borges. Então, você tem essas mídias que nascem do digital. E, é lógico, você tem outras mídias, tá, gente? Eu poderia falar aqui várias outras mídias digitais que existem, e até, vou dizer, tem uma polêmica aí hoje surgindo sobre mídias
que reproduzem fofocas, né? Como tem fofoca, tem as suas colunas de fofoca, até os jornalões. Mas andaram perguntando o que eu pensava sobre fofoca da população negra. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: internamente, na minha vida pessoal, eu adoro uma fofoca, confesso. Eu amo uma fofoca. Pode me falar que eu gosto mesmo. Mas eu nunca vou compactuar com a destruição do nosso povo. O que eu puder, lógico que às vezes você tem que falar sobre aquele tema, né? A Carol Conká foi no Big Brother e ela foi desumana naquele momento com o jovem. Falar sobre aquilo é importante, mas até o ponto que eu não destrua ela. Eu vou falar uma coisa pessoal aqui, gente. Eu estava numa redação e aí eu lembro que a Alexandra Lojas fez um blackface, uma exposição de blackface. Eu fui cobrado de fazer um grande texto para falar aquele absurdo da Alexandra fazendo blackface. O que eu falei? Eu prometo que eu farei um texto falando mal dessa atitude da Alexandra Lojas quando nós tivermos 10 consulesas negras no Brasil. Porque o sistema já mata todo dia. E eu sei que vocês já vão fazendo automático isso, não vai ser eu que vou compactuar. Eu não gosto, não defendo os ideais do Sérgio Camargo, do Holiday, não, mas não vai ser eu que vou falar deles, porque o sistema já faz isso todos os dias. Se eu tiver que falar mal do Sérgio Camargo, eu prefiro vir aqui e falar da Afronorte, eu substituo. O tempo que eu votei para massacrar um corpo negro, por mais que seja o mais vil possível, eu prefiro pegar o meu tempo e levar o Claudinei para falar da Afronorte. Então, para mim, isso está posto, resolvido. Gostem ou não do que eu estou falando, é assim que, nesses quase 7 anos de Jornal Empoderado, eu acho. E falando sobre o Jornal Empoderado, em 2016, nasce a ideia que hoje eu falo, quando alguém fala assim, qual que é o seu Instagram, qual é o seu Twitter? Eu falo Jornal Empoderado. O meu sobrenome é Jornal Empoderado, ele está dentro da minha Constituição. E para falar do Jornal Empoderado, eu queria falar como nasce o jornal para vocês. Mas eu gostaria de deixar aqui aberto, se alguém quiser perguntar alguma coisa do que foi passado até agora, fique à vontade. Eu não respondo pela intimidade das mídias alheias, porque eu sei que eu já fiz isso e a pessoa me perguntou coisas íntimas da vida pessoal de quem criou o meu pessoal. Olha, gente, eu não falo da vida de pessoas, ainda mais do público, e que eu não vou saber. Mas assim, sobre a estrutura da história, estamos aí para falar sobre ela. É o seguinte, gente, eu sempre fui um cara curioso, sempre fui um cara que adorei comunicação. E meu pai, como que o meu pai hoje, até hoje, ele faz hoje com o neto, e ele faz com a gente. Ele sempre pegava e abria o jornal na mesa para ficar lendo o jornal. E ficava falando, a gente nem sabia ler, a gente ficava, nossa, que legal, para criar desejo na gente. A gente faz com o celular, quando eu fico vendo com o meu sobrinho. E aí o que acontece? Eu amava um programa chamado, aquele Mundo da Lua, do Lucas Silva e Silva na TV Cultura, que ele tinha um rádio. Eu achava aquela ideia genial, da ideia dele comunicar através daquele espaço. Eu achava fantástico isso. E aí eu pegava, eu olhava aqui, eu falei, que legal. Aí eu fui trabalhar, beleza. Eu cheguei a tentar comprar um equipamento de rádio pirata para montar uma rádio. Eu não fazia ideia do que. É que eu sou um tremendo maluco nesse ponto. Eu sou um cara fazedor de coisas. Eu falei assim, eu vou montar uma rádio. Eu não fazia ideia do que eu estava falando. Eu só queria poder falar para o mundo que... Aí, beleza. Eu nasci no Jabaquara, na capital de São Paulo, e lá tinha a rádio Ilê, da mãe Silvia de Oxalá. Lembra desse nome, tá? E aí a gente podia ir lá na rádio. Tinha DJ que tocava na noite, que era DJ da rádio, os meninos ficavam lá colaborando. Eu lembro que tinha uma moça lá que o pessoal gostava que ela ficasse lá, e a menina tinha dificuldades incríveis de leitura, mas é menina, né? Outra época, né? Mas eu lembro que os meninos queriam que ela ficasse lá porque ela era muito bonita, e os meninos queriam ficar próximo dela. Daí falaram assim, não, mãe, ela é ótima, ela lê matéria como ninguém.
Só que o que eu estava fazendo lá era entender uma coisa. O que ganha essa mulher em montar uma rádio comunitária para pôr um bando de jovens e pessoas, né, para estar ali falando na rádio? Por que ela não transforma aquilo lá numa rádio comercial que faz ganhar o seu dinheiro, por mais que tinha uns anúncios ali do bairro? Beleza, sem ficar com essa dúvida. Passado um tempo, eu comecei a investir em comunicação mais, abrir blog, e aí eu era parte de um fórum de uma torcida organizada, que acabou até, mas eu conheci um amigo, que é meu amigo até hoje, Alexandre Tavares, e aí a gente fez uma experiência de blog, e lá no blog sobre o time, e aí eu juntava os anos 80, tudo que acontecia no time dos anos 80 com o que acontecia no mundo, principalmente em coisas nerd. E aí isso o pessoal adorava. Aí eu falei, não é que eu estou gostando desse negócio de comunicar, escrever, esse foi um embrião. Aí o que acontece? Eu chego para ele, a gente fala, vamos montar uma rádio? E montamos uma rádio online do time que eu torço. E aí, beleza. A questão da rádio é o seguinte, eu quero pular para o que realmente importa na minha história. É que é o seguinte, eu vou falar que ninguém perguntou, mas eu vou falar. Eu torço para o Corinthians. O que acontece? Eu lembro que eu falei que eu sou um pouco maluco. Eu falei assim, a nossa rádio tinha dia que eu confesso que eu mentia para os meninos. Eu falava que tinha muita gente ouvindo a gente. Mentira, deu problema no sinal, só tinha eu ouvindo. Tinha um número 1, que era eu que estava lá ouvindo o retorno. Falei, não, gente, tem 200, 300 torcedores ouvindo a gente. E para quê? Para não desanimá-los. É igual quando eu fiz o jornal. Quando alguém criticava alguma coisa de coluna, eu apagava. Mas eu guardava para mim, para eu poder ver como melhorar. Mas a pessoa que escrevia, eu nunca deixei, porque o sistema já bate no nosso povo. Eu não vou deixar ninguém bater em quem está dentro da redação do jornal, isso até hoje. E aí o que acontece? E a rádio, só que a rádio era de futebol lá. Aí um dia eu peguei e tive uma ideia, eu virei e falei assim, já sei. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos entrevistar, está na época de eleição do clube, vamos entrevistar os presidenciais. Meu amigo riu e falou assim, Anderson, deixa eu falar uma coisa para você, a nossa rádio é muito simples. Por mais que a gente saiba que muita gente aqui do nosso grupo ouve, a gente não vai rolar. Eles vão ser educados, e quem for educado vai chegar e vai falar assim, olha, muito obrigado, eu agradeço. Eu falei assim, mano, vocês não estão entendendo. Então, comigo não funciona assim. Comigo funciona diferente. Eu vou sim, o não eu já tenho. Aí fui lá, mandei uma mensagem no inbox do Facebook, um diretor do Corinthians quer ser candidato. Ele falou, tudo bem. Mas tudo bem mesmo. Eu lembro que quando eu descia a rua ali na região do bairro dele, eu desci, será que é ele mesmo? Olha a minha cabeça, gente, eu vou abrir um negócio para vocês. Eu achei, mano, esses caras foram um maníaco, um doido, que mentiu que é ele. Não, mas a página é oficial, mas... E aí eu fui pensando essas coisas. Quando abriu a porta e era ele, eu falei, putz, é verdade, é ele. Mas se eu fosse também, eu ia fazer o quê? E aí eu peguei, tô na casa dele, tem uma frase, tem uma situação que acontece, que é mais um grande mudança na minha vida, que é quando toco o telefone na casa desse diretor, ele fala, desculpa, eu não posso te atender agora porque eu tô com o Anderson aqui. Daí ele desliga. Quando ele desliga, eu falo, cacete, mano. O cara desligou a Rádio Globo para falar comigo. Então, se ele desligou da Rádio Globo para falar com uma rádio, nem minha mãe ouve, então eu posso o que eu quiser. Nesse dia, eu entrevistei todos os candidatos à presidência, quase todo o time, presidente da CBF, presidente da federação. Tipo assim, eu transformei a rádio junto com os meus colegas, mas o meu impulso tem um site chamado Meu Timão, que é um dos maiores sites de esporte do Brasil. Eu fui convidado até por um plugin do nosso rádio lá, mas acabou não rolando. A rádio termina. Aí, você lembra que eu falei da Mãe Silva de Oxalá? Eu estava muito arrasado, terminou a rádio, tudo, mas só que tinha uma questão. Não era completo na rádio, por mais que eu goste do time que eu torço.
Eu não queria ficar falando de futebol a vida inteira. Faltava algo na minha vida. Aí eu estou no Centro Cultural Jabaquara, que chama, como que chama o Centro Cultural hoje? Mãe Silvia de Oxalá. Dentro da sala, com Anderson John, na época diretor do Centro Cultural, ele olha na minha cara e fala assim, Anderson, por que você monta um jornal? Eu falo assim, é isso que eu quero na minha vida. Anderson, que partiu ano passado, morreu de um ataque fulminante, é uma das 3 pessoas que eu utilizo para falar para todos vocês, cuidem da saúde mental de vocês. Só vejam notícias até 8 da noite, 7 da noite. Cuidem, vejam bobeiras. Eu adoro ficar vendo bebê no Instagram à noite, antes de dormir. Eu fico vendo um monte de vídeo. Veja série boba, que é só para dar risada, porque Anderson, a Malu no Rio Grande do Sul, né, são pessoas que faleceram de estresse do governo Bolsonaro e de todo esse sistema opressor que nós temos. E tudo que eu faço, eu sempre lembro do Anderson John, que acreditou que eu era capaz de montar um jornal. Eu lembro que eu trabalhava na prefeitura e era comissionado lá e tinha a Cris Colite, que era da comunicação da prefeitura. Quando o Anderson John falou para eu montar um jornal, eu corri lá e falei, Cris, eu abri a porta dela, era uma mulher branca, de meia idade. Eu olhei e falei, Cris, como que faz para eu montar um jornal? Ela virou e falou assim, Anderson, sai da minha sala que eu tô ocupado, eu não tenho tempo para brincadeira, depois a gente conversa. Eu falei, Cris, estou falando sério. Eu falei assim, tá, Anderson, é simples, você só tem que ter um redator, gente que escreve, só que eu fui escrevendo tudo. Ela, tá, depois a gente conversa. Eu saí da sala dela, passou 15 dias, eu falei assim, olha, eu já tenho quem escreve, já tenho a gráfica, já paguei a gráfica, e só está faltando o revisor. Você pode ser a revisora? Ela falou, você está falando sério? Tô. E aí, em 2016, dentro do Instituto de Mídia Alternativa Barão de Tarané, nasceu o Jornal Empoderado. Nasceu com a Cris lá, junto comigo, nasceu com o esforço do Rafa, que me apurava, que ele tem uma gráfica até hoje, e ele nasceu impresso. Era uma loucura completa, era uma audácia completa. Eu andava igual um tartaruga ninja, com uma mochila gigante nas minhas costas, e eu fazia debate racial com o jornal na mão. Uma vez eu parei uma viatura da rota que estava saindo, eu falei assim, posso falar com você? Ele, o que você quer? Eu quero dar meu jornal e falar com você sobre raça. Daí o cara atrás falou assim, não, a gente está atrasado. Eu falei assim, 5 minutos. E peguei e comecei a debater. Ele falou assim, mano, que legal, vou levar para minha casa. Leva assim, no que você sem farda, o sistema te oprime igual oprime a mim. Eu fazia essas coisas, mano. Eu entrava em favela, sem nem conhecer, mano. Uma vez eu entrei na favela lá e falei assim, quem é que manda aqui na favela? Eu falei assim, os caras lá em cima. Eu falei assim, me leva até lá. Eu falei assim, o que você quer fazer lá? Então eu dei um jornal meu pros caras. Aí tinha um par de moleque e comecei a falar do Jornal Empoderado. Os caras olhavam assim, mano, será que esse cara tá entendendo o que é esse negócio aqui? Tá entendendo esse rolê? Os caras no final falaram assim, mano, quando você quiser vir aí, mano, conversar com os moleques, fica à vontade, viu, mano? Não sei o quê. Então, quando alguém fala para mim que o jornal impresso não morreu na banca para uma elite de classe média. O meu recorte é da mulher que está trabalhando até agora, ou chegando agora, que só assiste o Jornal Nacional, porque ele vem antes da novela e do futebol. Para essa pessoa, eu levar a comunicação para ela até a porta da casa dela, na mão dela, do cara do Uber, é de suma importância. Porque essa narrativa que a gente fala, disputa de narrativa, isso fica numa bolha. Porque quem trabalha 8 horas por dia não tem tempo de estar em todas as mídias. E vou além, eu dei aula de comunicação social na favela da Vila Santa Catarina, muita gente não sabia o que era mídia ninja, jornalistas livres, revista Fórum, porque só assiste a Record e a Globo, mano.
e o SBT, mano. Então, quando eu falava que existia uma mídia preta que estava chegando neles e que ela estava ali, não para... Então, eu falava, então você tem uma mídia para ficar falando do crime? Não. Ou então o policial falava, então você tem uma mídia para defender o crime? Eu falei assim, não. É para falar de você, como um ser humano que existe. Porque eu sou de umas pessoas que gostam ou não, eu acho que a construção tem que vir pelo amor, não pelo ódio. Gostem ou não, eu não concordo com nada que o Janones fez lá, o Coelho Lucas, de falar que vale tudo. Já que eles fazem, eu também vou fazer. Isso não serve para nós, pretas. Não serve. Porque se o país está ruim, o país está quebrado, o país tem ódio, quem morre é o nosso corpo. Se o país está quebrado, quem come osso é o nosso corpo. Então, quem defende isso não está entendendo o que é luta de classe, raça e gênero nesse país. E quem defende também, eu sei que está num outro lugar, sabe disso e quer a manutenção desse sofrimento dessa população. Então, quando você tem uma mídia preta, uma mídia indígena, LGBTQIA+, por que incomoda? Por que a Rita Von incomoda? Incomoda porque a gente não está querendo compactuar com esse sistema que nos mata. É lógico, Anderson, mas você trabalha em milha, mas é lógico, a gente tem que comer, gente. A gente tem que comer. A gente não pode ter espírito de infantilidade no rolê. Mas isso não quer dizer que a qualquer custo. Né? Eu tive uma crítica que eu fiz no Meteora, onde eu também trabalho, que eu não concordava do Lula falar do Moro, porque a gente não tem mais que contribuir para a ódio. Não importa se isso é uma estratégia política ou não, que isso fique nos porões da política. O povo está sofrendo. O que o povo quer saber é o quê? Mais médicos, é casa, o povo quer comer com dignidade, quer pagar uma gasolina com dignidade. Nem emprego o povo tem. Então, o que faz um jornal como o Jornal Empoderado? Ele contribui para um outro lugar. Para um outro lugar. Eu quero que o Janones seja amiguinho do Nicolas. Vocês estão entendendo o rolê? Onde eu quero chegar? Eu quero que o Bolsonaro seja amigo do Lula. Porque quanto mais ódio se construir nesse país, quem morre somos nós. Tem um monte de parlamentar branco. Qual foi a parlamentar que foi assassinada numa avenida no Rio de Janeiro? A quem serve o ódio? O Pedro Cardoso foi excelente quando ele fala, gente, meio que o que ele faz é pegar a comunicação, abrir ela ao meio e falar, vocês estão vendo esse núcleo? Aprenda a ler as entrelinhas, a quem interessa chamar um comediante para falar de um assunto sério, de uma presidente que foi impeachmentada de forma injusta, num país que foi destruído pelas mesmas pessoas que contribuíram, que estão aqui, e agora estão querendo falar de justiça porque ela vai ganhar 5 milhões, ou seja lá o dinheiro que ela vai ganhar. A quem interessa? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? É a mesma coisa que eu falo, gente. Eu fico vendo nos grupos, todo mundo rindo. Ah, que legal que o Janones fez. Olha o Nicolas quando foi xingar o Bolsonaro, tchutchuca do Centrão. A quem interessa você ficar compactuando com esse ódio? Interessa a ele só. Porque o meu povo, quando entra nessa, ele não entende o jogo. E quando você não entende o jogo, você morre no jogo. É simples, gente. E acabou. E é por isso que eu falo, a minha missão não é ganhar cliques na internet. A minha missão é contribuir para a civilidade e humanidade de um país que está destruído. No Jornal Empoderado, eu já disse isso, não me importa se você é preto, se você é branco. Contanto que você entenda o que é direitos humanos na prática e ajude na luta antirracista e periférica. O seu privilégio vai ajudar, aí sim, o protagonismo de uma pessoa preta, especial de uma mulher negra. E acabou. Eu não faço uma mídia de preto para preto, eu faço uma mídia de quem vai utilizar todas as suas ferramentas para dar visibilidade para o Claudinei. E acabou. E acabou a conversa. Se a Sônia estiver dentro do Jornal Empoderado e for visível, eu estou ganhando. Agora, como a gente vai fazer isso? Vamos usar todas as nossas forças.
E é o que acontece há quase 7 anos lá dentro. Já passou chinesa, eu brinco que o Jornal Empoderado Nacional para ser a ONU. Já teve chinesa, mulher loira, homem de meia-idade branco. E o que eu mais gosto é que eu não ponho ninguém em castas. Então lá você vai ter o Rafinha, menino branco, que é pessoal com deficiência, que só falava de mundo nerd e futebol e basquete. Porque como ele é obrigado a ficar muito tempo na televisão, ele aprendeu muito sobre esportes e tem um conhecimento muito grande. E aí eu vou ficar falando com ele sobre pessoa com deficiência, se ele não quer falar sobre isso. Então, quando surgiu o assunto, eu vou lá, toco uma campainha e aparece o Rafa. É o que fazem com a gente. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade e me irritava muito é quando eu via arroba com o meu nome subir na redação, porque morreu um preto. Um preto foi assassinado, foi preso injustamente. Eu falei assim, gente, eu não sou da Atena Preto. Nem ganho o que ele ganha, e nem quero ser o que ele quer, porque lembra que eu falei que uma das coisas que eu queria tirar desse Brasil era a novela de época que põe nosso povo escravizado? Outra coisa que eu queria tirar da televisão é programa policialesco que aponta o dedo para os nossos jovens pretos e pretas, sem eles... Olha o que eu quero chegar, gente. Lembra que eu falei do Pedro Cardoso para saber ler? O Datena ganha dinheiro apontando o dedo para a população preta e periférica e em jovens, em pessoas pretas e periféricas que não tem processo. Ele aponta o dedo e chama ele de bandido, um jovem que não importa que ele está em cima da moto. Ele só vai ser considerado bandido quando tiver um processo e for julgado. Acabou. É poucas. Eu não posso vir aqui e falar que a Kelly, por exemplo, ela roubou no supermercado porque eu vi ela saindo pelo fundo. Olha o meu nome. Eu não posso falar isso. Eu só posso pegar e falar que ela é bandida se ela tiver um processo. E eu fico muito chateado, mas existe um projeto para isso acontecer. Mas eu fico chateado de ver que a nossa população compactua fortalecendo essas mídias. O Datena está no lares de todo mundo, aberto, apontando o dedo para o próprio filho de quem assiste. Isso é uma grande dicotomia, uma loucura. E aí o que acontece? A minha retórica não tem retórica pacificadora quando o meu povo morre. Não tem como, mano. Então, uma das coisas que nasce do Jornal Empoderado é que é o seguinte, eu faço esse debate já há uns 2 anos, então, principalmente depois da morte de Marielle, do assassinato dela, que para mim, às vezes, eu não vejo diferença de esquerda e direita. Os dois gostam do fetiche, como eu chamo do fetiche, do corpo preto que tomba. Um corpo negro atrás da grade, sangrando, é mel para abelha. Morreu no Jacarezinho. Vai, todo mundo corre lá. Morri em Paraisópolis. Marielle presente. George Floyd, não importa que seja Agatha. Não, Marielle, eu sempre falo, ela não está presente. Tiraram ela da nossa sociedade. Ela estava viva, produzindo. Quem é que falava de Marielle? Quantos conhecem o nome do músico que tomou 80 tiros de advertência? Quem era a Agatha antes de ser assassinada? Então, uma coisa que eu me orgulho demais do Jornal Empoderado é que a gente fala do corpo negro vivo produzindo. Eu espero o Claudinei estar atrás da grade ou com o sangue dele no chão para eu falar dele. Então, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu não quero pelo clique dentro do sofrimento do meu povo. Chega todo dia caso de racismo e de prisão injusta. Tem casos que eu não reporto. Sabe por quê? Não é porque a gente não está ajudando, porque eu sinto que uma semana pesada, que já aconteceu, uma semana onde uma professora é esfaqueada, eu não vou contribuir para mais dor para vocês. Eu vou segurar. Vamos falar de um lançamento de livro. Vamos falar da Afronorte. Por quê? Isso é desviar da realidade? Não.
mas as dores nossas são muito piores. Eu não quero que vocês sejam como Malu e Anderson, percam as vidas, tenham uma parada cardíaca com excesso de notícias ruins. Porque temos que lembrar disso. A nossa resistência, somos primeiro um povo que tem tudo diabetes e pressão alta. Já começa por aí. E a gente parte de um outro lugar a partir da saúde do nosso corpo. Que é um absurdo os cursos de medicina não terem um curso sobre a saúde da população negra. Em separado. Já começa por aí. É como o direito. O direito tem que ter um recorte racial, tudo tem que transversar um recorte racial. Então, eu falo o seguinte, você pode ser parte do problema ou da solução. O problema já existe. Eu tenho casos absurdos, mas eu também tenho casos lindos no Jornal Empoderado. Como o do Marcelo Dias, dono de uma ONG, um homem preto, gay, criado por só mulheres, só tem tias, irmãs e uma mãe preta maravilhosa. Chegou lá na casa, na ONG dele, tinha uma sacola na porta, um cara num carro. Na hora que ele falou, o que é isso? O policial chegou, falou, não tem nada, pode ir embora. Eu falei, não, cara, sabe o que tem? Resumindo, o policial falou, se eu abrir, você vai ser seu que está aí dentro. Abriu, tinha cocaína lá, uma quantidade, ele ficou preso. E ele foi ajudado a sair também, baseado na nossa matéria. Como tem um menino que foi preso injustamente, que o cara falou que o menino estava roubando num local, em tal horário, e depois em tal horário um outro roubo. Eu falei assim, ele só chegaria nesse lugar se ele tivesse a Enterprise. Porque a Estrela da Morte do Star Wars, porque ele não ia conseguir nunca chegar, só por teletransporte nesse tempo. Então a gente já contribuiu muito nesse... É muito comum, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O Jornal Empoderado tem uma característica de quem é matéria, às vezes acaba fazendo parte do dia a dia do jornal. Vem escrever, vou dar um exemplo, a Fabi. Ela tinha uma boutique virtual, a Luluzinha, fiz uma matéria dela, ela gostou tanto do projeto que está aí, acho que, 4 anos escrevendo no jornal. Isso é muito comum acontecer. Eu falo que o melhor lugar, das melhores entidades que existem é o Jornal Empoderado, porque lá nunca teve uma briga em 7 anos. E quem destoa, rapidamente, ela mesma percebe e ela sai, se ela vê que ali é o lugar dela. Porque é um lugar de muita fraternidade e respeito real, não é de fingir. A gente resolve as questões que tem que resolver e funciona. O jornal, nesse período, ele já fez coisas incríveis, eu acho. Tenho certeza. Desde cobrir marcha da eu comecei no jornal cobrindo muito evento da Educafro, reunião de 5, 6 pessoas, eu não estou nem aí. Tem um público, eu estou lá. Eu não me importo com os... É lógico, hoje a gente faz Expo Favela, Taça das Favelas, oficialmente. Eu tenho um orgulho do caramba quando eu chego, tipo, na Expo Favela e falo assim, tá vendo o logo da Globo? O Jornal Empoderado está do lado. Porque isso é uma conquista. Mas não há problema nenhum. Se tiver um evento da Afronorte com 5 pessoas assistindo, vai ser, como tá lá também, tá tudo bem, tá tudo certo, e vai ter a mesma dignidade o texto que eu vou fazer. Eu ainda gosto de fazer meus textões, eu gosto de editorial grande, que fala do evento, das pessoas. Cobrimos a primeira Perifacom, por exemplo, com uma mesa, e fizemos uma mesa dentro da Perifacom, para quem não sabe, é um evento de mundo nerd feito por pessoas negras e periféricas. E o KLJ participou junto com a gente também. Mas ganhamos prêmio internacional com matéria da PRI, cobrir Fórum Social Mundial. Mas uma das coisas que muito me orgulha foram candidaturas empoderadas, porque nós fizemos uma coisa que ninguém fez. E quando eu falo ninguém, ninguém mesmo, tá, gente? Nem a Globo. Para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Nós abrimos espaço para mais de 150 candidaturas pretas e periféricas ao redor do Brasil. Tá certo que eu nem dormia, só falava de candidatura. E outra, bastava respeitar os direitos humanos e a luta antirracista estava dentro do projeto. Então não importa se era do PT ou do PSDB. Tinha que ter a luta racial como norte. Então eu tenho orgulho de falar que passaram pela candidatura empoderada pessoas que na época ninguém nem conhecia direito, como Erika Hilton, passou a Malunguinho, passou Carmen do 9 de Julho, passou Karen, que hoje é vereadora lá no Rio Grande do Sul, passou... Não,
Põe aí na sua cabeça, tudo que vocês conhecem aí passou aqui no Candidaturas. Foi um grande projeto. A gente fez uma primeira edição com 16 ou 8 pessoas lá no espaço da ação educativa no centro da capital de São Paulo. Isso expandiu e subiu para mais 60. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho também de falar. E aí tem os eventos, né? Você vai ter a gente em tudo que é lugar. Marcha da Consciência Negra, Marcha das Mulheres Negras, até cobrindo coisas de invisibilidade não negra, como os palestinos. Matéria na Cracolândia, que daí está dentro do nosso esfera, que infelizmente a maioria você vai ter pessoal preta lá dentro. Samba do Bullying, 15 anos do meu querido Samba do Bullying do Cezinha, é muita coisa. E outra, quando eu falo de não pôr em caixinhas, é os recortes. Aí a gente acabou não dando, a gente não põe em casa, e eu tenho o Lu, por exemplo, que já foi premiado em evento de Mundo Nerd. E tudo isso é o Jornal Empoderado, gente. Um lugar onde a voz dos invisíveis é um mantra diário nosso. Posso mudar o nome do jornal, mas o que está abaixo não. É lógico que a gente não tem problema em entrevistar o Mano Brown, mas eu gosto de falar com o Jonas do Viciados do Rap, que ainda está procurando seu caminho. Então, dentro de tudo isso aqui, eu quero, mais do que falar do Jornal Empoderado, eu sempre termino convidando todos e todas e todos para conhecer o Jornal Empoderado na sua essência, seja publicando matéria, vindo querer fazer papo no Instagram. Eu falo que a minha ideia é fazer um jornal que tem sim um dono, que é importante, mas ele é um cara que abre espaço para que vocês assumam esse projeto grande e maravilhoso da forma que vocês precisam. Porque eu sei o que é estar em mídia não negra, eu sei o quanto vocês são invisibilizados de verdade. E nós só somos lembrados quando nós morremos, somos presos, justamente para ter que virar Djamila, Frei Davi ou Silvio Almeida para daí entrar no radar. Somente desse jeito. Então, essas lutas diárias que eu faço, que é dar voz a quem tem muito a produzir, igual ontem foi uma grande aula do Claudinei para falar do Vale do Paraíba, que é importantíssimo no nosso recorte sociológico, né? Eu falo que a gente tem que também tratar as coisas, gente, por um outro lugar da intelectualidade. Por que eu aceitei estar aqui? Eu reforço. Colocar os assuntos nesse campo da intelectualidade para além de uma luta apenas racista. Isso aqui é sociologia, gente. Isso aqui é comunicação. A gente está falando de regulamentação de mídia agora. Eu sou do Barão de Tararé. O Jornal Empoderado me levou para um lugar que fala sobre regulamentação de mídia. Que me levou para os jornalistas livres, que eu fui para fora e estou no Meteoro Brasil. Então, as discussões, e hoje no jornal, no Meteoro principalmente, eu falo de assuntos que envolvem racismo, como na Fórum. E é isso que é importante, é colocar esse papo aqui, essas 10, por mais que nós estejamos falando sobre questões raciais, colocar esse papo sim no lugar da sociologia, da psicologia, porque senão a gente acaba incidindo também nas caixas. Isso aqui é importantíssimo, porque senão, minha gente, quem é que vai escrever sobre o que é o Brasil? Sabe quem vai escrever e vai dar o norte? Vai ser o Sérgio Buarque. Clóvis Moras, minha gente, já fala sobre racismo, a Lélia, há quanto tempo? E precisou o Gessé vir aparecer, com todo respeito ao Gessé, para ele falar para a gente. O Laurindo falar no livro Escravidão, que é escravidão. Então, se a gente não se posicionar dentro de um lugar não negro, essas caixas contribuem para a nossa invisibilidade. Isso é real. Tem lugares que, eu não sei qual foi o local que me convidou para ser entrevistado, eu falei, só não vou falar de racismo. A gente vai falar de jornalismo, tá bom? É que eu queria que falasse. Não. Eu quero falar de jornalismo, de regulamentação de mídia. Dá para a gente fazer isso? Dá. Então, tudo bem, então a gente vai falar. Hoje eu não quero. Por quê? Eu não quero ser reconhecido só como uma pessoa que só sabe falar sobre aquele corpo que sofre. Eu quero falar sobre o corpo que sorri também. Obrigado, gente. É isso.
Obrigado, Anderson. Nossa, professor. Mari? Gratidão pela sua exposição, viu? Muito forte a sua fala, muito mesmo. Me identifiquei com várias coisas, assim, inclusive de ter cursado psicologia, mas só se lembrado em novembro, quando as pessoas me chamam para dar palestra de raça sobre a questão racial. Professor, nós temos um grupo, né, uma turma bem participativa, então já temos 4 pessoas com a mão levantada para fazer questionamentos. Já aproveito para deixar 2 recados. O primeiro deles é pedir para que vocês abram a câmera para eu fazer fotos. E o segundo recado é pedir que as pessoas que levantaram a mão sejam breves na sua colocação, a fim de que o professor tenha tempo de se explicar com calma e também de que mais pessoas possam se colocar, tá bom? O primeiro a fazer pergunta, o questionamento, colocações, é o Alexandre. Alexandre, pode abrir seu microfone e ficar à vontade, por favor. Boa noite, professor, boa noite a todos, Mutumbá, aos mais velhos, aos mais novos. Professor, eu tenho duas perguntas para o senhor. Como o senhor vê a ausência do nosso povo negro à frente de rádios e TV comunitárias? E a segunda é como vencer esse simbólico diabólico da mídia em torno dos nossos apresentadores negros e negras. Exemplo, o senhor tem o sobrenome de um companheiro nosso, que é o Manuel, que sofreu um racismo dentro do programa que ele apresenta, em mensagem subliminar, que deu uma repercussão. Aí é onde vem essa minha questão do simbólico e do diabólico. O simbólico é que a grande mídia fala que defende, que é a favor, que denuncia e depois nas entrelinhas faz um racismo a esses grandes profissionais e outras profissionais da mídia, no jornalismo, e acaba dando esse simbólico, esse diabólico ao mesmo tempo para a gente. Muito obrigado e boa noite. Primeiro que eu gostei que você tem voz de radialista. Gostei. É uma estrutura. Existe, tudo é fruto de luta de raça, classe e gênero. Não existe nada. Por isso que um dos erros que o governo que está aí hoje cometeu, independente de você votar nele ou não, foi não entender que você tem que explicar para a sua população de onde vem aquilo que ele tem, que é fruto de política pública. O Marx já falava sobre isso. Quando você não fala para a pessoa, olha, essa terra aqui não é dada, é conquistada, vai fazer com que é muito fácil o oprimido ter discurso de opressor. Então, você não entendendo isso, acaba acontecendo muitas das coisas que a gente vê, essas dicotomias muito malucas aqui. Então, ocupar os espaços não são fáceis, porque quando você vai ver, você tem muitos senões, sabe? É muito difícil. Você segue cartilhas muito difíceis. E aí, quem consegue é vitorioso. Por isso que a gente tem que dar muito amor. Eu vou dar o exemplo da Maju. Maju, a moça do tempo, que agora conquistando o seu espaço maior. Ela foi falar de carnaval. Ela cometeu 1 ou 2 erros ali, trocou o nome da escola. Parecia que ela fez uma fala odiosa sobre carnaval. Como se ela fosse o fim do mundo que ela fez. E pedir a volta da outra moça branca que está em todo dia em escola de samba. Por que faltou carinho com a Maju? Falta porque é para ser assim. Porque eles testam o quanto você aguenta estar nesse lugar. O quanto você é capaz de até questionar em alguns momentos o que você é como ser humano, como pessoa preta, como mulher, como gay, como trans, como indígena, se você não está confrontando o que você é para estar nesse lugar. E então é difícil. Além das oportunidades, hoje está crescendo. Hoje em dia a luta racial faz com que você pegue uma CNN com bastante pessoas pretas, você pega aí pretos em todos os locais aí,
E é assim, nós somos 54% da população. Novela, fala que essa é a novela que mais tem negros. Eu não assisto novela, mas falam que é. Isso é tudo disputa disputa de cabo de aço. Ninguém quer ceder espaço, meu amigo. Quando a gente fala na política que temos que aumentar a representatividade negra, isso é um papo furado. Porque a gente sabe que quem está lá não quer abrir a porta para a gente. Eu falo porque eu fiz o Candidaturas Empoderadas e eu vi que tinha preta e preta que não tinha dinheiro para tomar ring light de R$60. Por que o partido não deu dinheiro para ela? Ela não estava pedindo R$1 milhão. Ela estava pedindo dignidade de fazer uma campanha minimamente com estrutura. Por que não existe um ponto ali de uma lan house, sei lá, o nome que você queira dar, de todos os partidos no centro das cidades, que tem estrutura para isso? É uma campanha uma vez a 4 anos, para pegar todos os seus 60, 200, 500 que estão ali precisando de uma internet, vai lá, faz o seu... Tem um fotógrafo para fazer suas fotos oficiais. Por que esse sofrimento? Porque isso é uma política pública. É real. É para ser assim. Daí você dá um dinheiro para um, é a mesma coisa. Você faz uma Maju chegar, e acha que resolveu o problema, mano. E quando a Maju erra, se é que é um erro assim, que possamos chamar um deslize, parece que é o fim do mundo, mano. Sendo que você tem uma mídia comprometida com o capital, que todos os dias erram no quesito vida, que sempre está dialogando e apoiando aquilo que nos mata. O William Bonner está aí. O William Bonner simplesmente pegou uma gravação de uma presidente eleita com o ex-presidente, do juiz que hoje é senador, que está num caso de extorsão, mas está tudo bem. E a Maju pode errar o nome de uma escola de samba. Quando volto a dizer, o Pedro Cardoso foi importante também para construir, e eu não vejo, é que eu vejo por outro lado as coisas, eu não vejo pela galhofa, pela piadinha dele fazer o pessoal do CNN, não, é mais do que isso. Eu vejo que a própria esquerda tratou disso de uma forma muito infantilizada. Isso é uma grande aula de jornalismo, na verdade, de construção, de entender o que está acontecendo. Como eu estou te falando, eu respeito todas as mídias, preta, branca, tudo bem. Não, eu vou com respeito. Desculpa, um respeito. Nem a TV brasileira que fala que é a TV da família brasileira. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem uma TV que fala que é a TV da família brasileira, o slogan. E aí, uma vez, eu estava dando um curso, como eu falei, ali, Alex, na favela. E eu virei para os moleques e falei, mano, mostrei uma foto das mulheres de biquíni no programa lá de humor. Falei, sua mãe anda assim? Eu falei assim, mano, você tá de brincadeira comigo, mano? Sou do crime, você vai perguntar se minha mãe anda de biquíni na rua? Claro que não. Eu falei assim, então, essa TV que fala que é da família brasileira, a mulher aparece só de biquíni histérica. O gay sempre afetado. O preto que eu lembro era aquele passarinho que ficava com a camisa no meio da barriga, ou o Lafon. Eles se parecem com as pessoas que estão aí na sua comunidade. Os meninos pararam e falaram assim, mano, jamais, mano. Então, se a gente não entender o que está posto, a gente não sabe nem como lutar. Esse é um grande problema que eu vejo. E é dentro disso, Alex. É uma conquista, mas não é fácil estar nesses ambientes. Então, por isso que muitas vezes, muita gente desiste também de tentar, sabe? Tem dia que não é fácil. Quando eu, por exemplo, ouço que é importante o governo estar mal, porque ele estando mal, as audiências sobem das mídias, por exemplo, eu lembro do rostinho de vocês. Que se o governo está mal, vocês estão sofrendo. E isso é muito difícil. Entende? Só que tem algo posto aí. E como você lida isso? É a hora que você vai lá, como eu falei, você questiona a sua identidade como ser humano. Para pagar a conta,
eu tenho que estar dentro de um sistema que também me oprime, então é uma grande loucura. Haja terapia. Haja terapia. Não é fácil. Ô, Anderson, com licença, Mari. Ô, Anderson, pedir para você ser mais objetivo nas respostas, porque o nosso tempo é muito curto. Peço até desculpa para você, que é a sua profissão de jornalismo. Você é muito bom no que fala, mas muitas pessoas estão chamando no particular. Tá bom? Você fez Obrigado. tem que falar mesmo. Junto, Pode perguntar. Então, o próximo a fazer o questionamento é o Haroldo. Haroldo, pode abrir seu microfone, por favor. Boa noite, Anderson. Boa noite, querido. Cara, eu sou aqui do Norte. Você falou uma palavra aí que ficou na minha memória aqui e vai ficar por um bom tempo, que é a invisibilidade. Na questão das mídias, na questão do jornalismo, que você parece um cara expert, deve ser, né? E a gente aqui do Norte, a gente tem uma região tão grande, a gente não... Temos os nossos debates aqui, né? Inclusive, amanhã a gente vai participar de um debate em Belém do Pará, que é da RAN, a Rede Amazônia Negra. E nesse contexto, Anderson, eu queria perguntar para você, em relação assim, às sugestões midiáticas, como é que você vê assim, o nosso povo nesse sentido, assim, num sentido global, bem brasileiro mesmo, assim, porque a gente agora, nós somos doutores, somos juízes, somos juristas, entendeu? Somos estudantes, somos personalidades quase de igual para igual com esse pessoal que se julga branco. Então, por que a gente não consegue avançar, cara? Porque parece que tudo é muito difícil, tudo é muito barreirista, sabe? Tudo é muito, assim, colocado como se fosse uma situação mais difícil possível para que a gente possa ter esse reconhecimento dentro de uma sociedade racista. Primeiro, uma coisa que eu aprendi com as mulheres, em especial as mulheres negras. Você não tem que pedir nada, você mete o pé na porta e arromba. Se para você estar sentindo falta que não tem uma associação de intelectuais, você vai lá e monta. Vai lá e monta. E acabou a história. Mas eu entendo uma questão também. O Brasil tem vergonha do próprio Brasil. Essa é a real. Eu entendo que a proposta foi interessante, mas o Freixo trouxe uma proposta para facilitar passagens para Cuba, para as pessoas conhecerem Cuba. Eu acho legal pra caramba, eu quero conhecer Cuba. Porque é engraçado, eu só conheço o branco que conhece Cuba e Rússia. Os pretos não têm essa oportunidade. Mas eu falei, tem outras propostas que são mais importantes que Cuba. Uma é que o povo preto possa voltar, pelo menos uma vez, conhecer o continente africano que ele vem escolher o país. E poderia fazer um vínculo disso com teste de DNA para ele saber se ele quer voltar para o lugar. Enfim, isso é uma coisa. Mas o mais importante é o Brasil tem que se conectar com o Brasil e parar de ter vergonha do Brasil. Então, todo brasileiro tinha que ter passagens sociais para conhecer Rondônia, o Acre, o Espírito Santo. A quem interessa fazer a brincadeira que o Acre não existe? Entende do que a gente está falando? É o centralismo de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, BH, e a gente não está nem falando. De que São Paulo a gente está falando? Por que uma pessoa preta, quando recebe o nordestino aqui, fala, putz, tinha que ser os baianos mesmo? Quando você se afasta do outro e da outra, é uma forma de você não entender o sofrimento e estar próximo de uma pessoa que você está falando que você às vezes nem conhece. Então, o que falta nesse Brasil, e a comunicação tem que ter esse papel urgente, e eu faço isso, tanto é que eu te convido a vir escrever no jornal, se você quiser, é conectar o Brasil que não quer se conectar. O Nordeste não é o lugar onde a gente tira férias. O Nordeste é um local onde reproduz muita cultura, literatura, onde tem pessoas que acordam de manhã, vão dormir para acordar no outro dia para trabalhar. Então a gente tem que cortar esses estereótipos que são criados pelos centros do centro, porque não é nem todo o estado de São Paulo. É um discurso europeu, sabe, daquela coisa bem Nova York, Quinta Avenida, assim, que às vezes tem uma pessoa que é trabalhadora. E por não discutir raça, gênero e classe, a gente tem esses problemas. É muito comum uma pessoa que ganha 5, 6 mil reais achar que é rica.
e aí ele acha que só vai para o Nordeste quando para passear, que lá é o meu lugar de férias. Mas é isso, é uma construção difícil, mas num novo governo essa é uma discussão importantíssima, de fazer com que o brasileiro conheça o próprio Brasil. Bacana, obrigada. A próxima pessoa a se colocar é a Kelly. Antes da Kelly abrir o microfone, eu gostaria de dizer que eu já coloquei no chat a palavra-chave de hoje, que é Abayomi, tá bom? Kelly, pode abrir seu microfone e se colocar, por favor. Oi, André, tudo bem? Beijo para você, André. André está em todas, não perde uma, parceira maravilhosa. Olá, boa noite. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria só trazer uma colocação para complementar as falas que foram colocadas até agora. Né? Sobre a mídia, a imprensa negra brasileira, eu acho que é muito importante pontuar e enaltecer o trabalho da Ana Flávia Magalhães, que hoje está cuidando aí do nosso Arquivo Nacional, né? Então, é uma primeira mulher preta está nesse posto, então para a gente é uma honra, e ela tem um trabalho lindíssimo sobre a imprensa negra, né? O início da imprensa negra, e lá ela traz muitas colocações do papel da mulher nessa imprensa negra e no processo abolicionista também. Então, só queria colocar essa colocação. E também, não é também uma pergunta, mas eu gostaria de pontuar a questão do empoderamento. Né? A definição de empoderamento é dar fala para os nossos. Só que daí eu me questiono o quanto isso é verdadeiro ou não. Uma vez que para a comunicação não é importante somente que você fale, mas para que a comunicação seja efetiva, é necessário que o outro, que está do outro lado, nos ouça. E eu vejo a imprensa negra num lugar de fala, mas não de ter essa comunicação efetiva. Porque só quem nos ouve somos nós mesmos, né? O resto, a branquitude, infelizmente, ainda não ouve o que a negritude tem para falar. Então, era só essas colocações e relembrar e enaltecer a Ana Flávia nesse momento importante para ela, como mulher negra, e para nós, que temos aí a certeza de que vai ter um bom andamento no nosso Arquivo Nacional. Era isso. Obrigada, boa noite. Obrigada, Kelly. Professor, você quer comentar a fala da Kelly? Eu não entendi o segundo questionamento dela sobre a Ana, ela é maravilhosa, como tem muita gente boa aí trabalhando, tem o Denis, tem muita gente boa, mas a segunda colocação eu não entendi. Eu confesso que eu não consegui compreender onde entra a questão da comunicação, que a gente, como mídia preta, não ouve, a gente só fala, eu não entendi isso. Não é que a gente não ouve, não é essa a questão. Para uma comunicação ser efetiva, é necessário que você fale e o outro ouça. Certo? Só que para o outro ouvir, ele tem que te reconhecer como um sujeito. O negro, ele não é reconhecido pela sociedade como um sujeito. Logo, o que o negro fala não é ouvido. Não por nós negros, não é ouvido pela sociedade. Em contrapartida, as teorias de comunicação, as teorias de modernidade, tratam muito da questão da comunicação e da fala como um empoderamento. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que sim, há um empoderamento, ter a possibilidade de falar, e nós falarmos das nossas questões, do nosso ponto de vista, esse empoderamento, ele tem uma barreira, porque ele não consegue ser efetivo o suficiente para que as nossas falas alcancem a sociedade como um todo. Nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? De não haver essa comunicação completa, porque a gente não é lido, não é visto como um sujeito de direitos, logo o que a gente fala não tem importância nenhuma para a sociedade como um todo, né? E a comunicação acaba, às vezes, se perdendo. Nesse sentido, não que a gente não ouça, a gente ouve, a gente compreende, a gente consegue trazer as nossas questões a partir do que, nossas vivências a partir do que a gente ouve. Mas, infelizmente, a sociedade, ela ainda não nos quer ouvir, digamos assim. Era isso. Entendi.
Isso daí eu entendo que tem uma linha ainda a seguir, tem uma luta muito grande, mas existe avanços gigantes. Tanto que existe ouvidos que a Ana Flávia está no lugar que ela está. Se não ouvisse, o Pestana não estaria na CNN, a Maju na Globo, eu no Meteoro, o Pedro Borges no programa da Globo, a Jéssica do Nós Mulheres da Periferia na Globo, o teu Juca Guimarães na Folha, a Cris Guterres na Cultura e no UOL. Ainda tem muito caminho para seguir, mas há avanços. Porque se a gente não souber entender que existe avanços, às vezes a gente pode acabar jogando o bebê com água e abastecer tudo fora. Existe avanços, o que a gente luta é que não seja só o Anderson no Meteoro, que tenham mais pessoas pretas no Meteoro, na Globo, no CNN. Esse hoje acho que é um outro lugar, essa briga. Vai chegar mais gente no lugar. Um outro lugar, chegou o Silvio Almeida, chegou a Aniele, a Sônia Guajajara, mas a minha vitória hoje é que eu tenho um preto na Fazenda, no Ministério do MEC, que é onde as grandes decisões são feitas no Brasil. Está chegando, porque é uma luta do movimento negro isso, mas precisamos estar num outro lugar para além. Eu tenho muito advogado preto, eu preciso de juiz preto, promotor. Eu tenho muito jornalista que faz jornalismo dentro da redação da Folha, eu quero diretor preto. Então, existe um outro lugar que a gente tem que estar ocupando também. Mas, sim, existem desafios. E os desafios são quebrados diariamente, não são fáceis. Mas a gente precisa utilizar esse momento para cada vez fortalecer que tenham mais pessoas. A síndrome do preto e da preta única é horrível, vocês não fazem ideia. E na academia, vocês sabem, é horrível. Né? A cátedra são normalmente todas brancas, então é um desafio. Está chegando, mas a gente precisa só aumentar o agrupamento nosso lá dentro, aquilombar todos esses espaços aí. Ok, obrigada, professor. Nós temos mais 2 pessoas para se colocar, que levantaram a mão. Como o nosso tempo está encerrando, eu vou encerrar a partir de agora a possibilidade de levantar a mão para fazer colocações, tá bom? Então, vou encerrar, no máximo, com a Andréia Oliveira. Antes dela tem o Ney, que levantou a mão. Ney, pode ficar à vontade para se colocar. Passo a vez para a Andréia, depois eu falo depois dela, caso não dê tempo, tranquilo, eu escrevo. Ok. Andréia, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação, por favor. Estão me escutando? Dá para escutar? Sim, dá para escutar, Sandra. Então, o que acontece, Anderson, quando você fala nessa questão das mulheres negras, elas adentram os espaços, eu sei bem que é isso, eu vi você começar com o jornal, vejo a potência que você está hoje em dia, você fez me lembrar da questão da empregabilidade da OAB. Eu estive no espaço, fui convidada do Hélio Penha, o artista, e falou, eu quero te ver. Eu falei, eu vou sim. Daí vai na questão da empregabilidade. Me deram uns cartazes muito lindos, cheio de coisa, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Fui para a mesa. Não sou advogada, mas tenho curso de extensão na área da advocacia, sou turismóloga, ativista, outras coisas, o Anderson sabe, o currículo da Preta que é extenso, estou internacionalmente, com voz da resistência. Cheguei lá e falei assim, lindo, parabéns, o evento está lindo, lindo. Mas eu queria saber a questão, qual foi, eu peguei pesado mesmo, falei, qual foi o papel que vocês pegaram, alguma causa jurídica de alguma empregada doméstica, que eu já fui doméstica, eu sei muito bem o que é. Olharam uma para a cara da outra, olha, esse é um perfil que a gente nunca viu. Gente, a gente tem de heteroidentificação, como nunca viu. Há ano-luz que a gente está lutando com a causa. Pô, a questão racial está aí. Está aí. E assim, a gente é invisível? Até quando? Até quando? Porque essas atrocidades, a gente está cada dia retrocessa mais, Anderson. Ou a gente dá o pontapé mesmo, entra, você viu que aquele dia eu fui chamada para estar dentro do espaço, eu soube de todo mundo, quando eu falei, Anderson, eu quero uma foto tua, Kailin, e Torres com não sei quem.
Eu cheguei chegando, você ficou até sem graça, deixei você falar. E cheguei chegando mesmo. Eu nem tava com pulseirinho, pessoal. André, cadê a pulseirinha da culpa da Expor Favela? Eu falei, eu tô com pulseirinha assim, mas a minha tá invisível. Eu não preciso colocar pulseira para entrar nos espaços. O espaço é meu já. Foi muito tempo tomado nossos espaços. Hoje em dia não dá. Eu vou falar para vocês mais. Eu gostaria que vocês lissem um livro aqui que eu ganhei da CUP. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Fala, Bonde das Pretas. Fala de quatro mulheres. Uma dessas são uma negra, que me chamou muita atenção no livro, que ela é buçais. Entendeu? Ela caiu da cadeira. Gente, ela caiu da cadeira da praia, tiraram o barato da cara dela. Até quando a sociedade vai tirar o barato da cara dos negros? Essa é a minha pergunta para você, Anderson. Muito obrigada. Tudo é conquista, André, tudo é conquista, tudo é o dia a dia. Por isso que é importante a gente falar para os nossos e fazer um debate que tem que se entender classe, gênero e raça. Que as coisas não aparecem do nada, elas são conquistas diárias. O movimento negro que colocou o Neymar onde ele está. Isso que é importante. A gente não consegue dialogar com uma parte da sociedade que não entende isso. E a gente tem dificuldade de explicar que o Minha Casa Minha Vida não foi dado, ele é uma conquista política. Então, como a gente tem essa dificuldade, a gente é atrasado e a gente sempre volta pela base. Esse, para mim, é hoje o grande problema. A gente fica toda hora tendo que voltar explicar a base do que é direitos humanos, o que é homofobia, o que é feminicídio, para que a gente consiga chamar a atenção e pelo menos manter essa pessoa na conversa. Só que o tempo que a gente está fazendo isso, que já foi lá nos direitos civis, lá nos Estados Unidos, por exemplo, no apartheid, e a gente continua falando da base do racismo ainda, a gente não tem política pública. Porque para ter política pública, minimamente se espera que a gente já tenha organizado algumas teorias. Mas não é para meia dúzia, é para toda a base. Então esse, para mim, é o grande desafio. É fazer com que o seu vizinho, a sua vizinha, o seu tio, sua tia, sua mãe, entenda por uma vez por todas o que é o racismo, como ele nasce e como ele afeta. Quando isso tiver rapidamente entendido, a gente agora vai falar assim, já sabe o que é racismo? Agora a gente vai cobrar da subprefeitura a iluminação aqui na nossa rua. Porque por que só aqui não tem iluminação e na rua de cima tem? E aí eu acho que a partir daí é uma construção. A Afronorte está aí para isso, para ajudar nessa educação racial da nossa população e da população não negra também. Obrigada, professor. Ney, fique à vontade. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida, aí, uma provocação. As decisões de pauta, né? Porque o tema aqui hoje era para falar da importância do jornal preto, né? Esse é o foco da aula. As decisões de pautas na mídia preta, grande parte da mídia preta, a gente percebe que ela também hoje é pautada pelo capitalismo. A gente vê muitos grupos, estou falando isso enquanto coletivo. A Afronorte vai celebrar 20 anos de estrada, sendo cria de outros grupos que têm 100 anos. E por mais que você envie links, sugestões de propostas, pautas afirmativas, para ter uma ideia, a Afronorte foi o coletivo que mais aprovou jovens durante a pandemia na USP. E não tem essa visibilidade nas mídias pretas. Por quê? Porque as grandes decisões são tomadas, eu quero acreditar que na planície, tá? Não quero chegar nessa outra agenda de pautada pelo capital. Eu estou dizendo isso com você porque eu sei que você não é desse rolê, tá, Anderson? Mas como que a gente faz? Sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos falando de maneira coletiva, né? Nós estamos falando de maneira individual. Como que nós fazemos? Qual que é a grande diferença para a gente saber, né? Como que os grupos que não têm tanto poder de articulação para chegar até essas mídias pretas devem fazer e aonde nós estamos errando. Eu entendi a palavra da Kelly. A Andréia falou a mesma coisa que a Kelly falou de uma outra maneira.
tudo de bom que a gente faz não é visto pelos nossos. Porque, historicamente, a gente sabe, 500 anos de 350 anos de escravidão. Para a gente ter esse pertencimento da voz e chegar a fazer. Por exemplo, quero que você, como jornalista de um veículo de comunicação preta, nos ensine. E esse foi o objetivo. Como que o Mário pode chegar e ser pauta numa mídia preta, como que o Haroldo, como que a Mariane, que é uma psicóloga fantástica aqui na cidade de Lorena, como que o Alexandre, que é um líder de matriz africana e Aparecida, que tem uma luta de resistência, consegue ser protagonista também nesses veículos. Porque dá a entender que há um ciclo, sabe? Que quando a gente fala mídia preta, né, é sempre os mesmos, tá, Anderson, que aparecem nos holofotes. É essa a minha pergunta. Como que a gente faz para reverter esse processo? Primeiro que eu entendi a sua pergunta, você combinou com a Kelly e com a Andrea para fazer essas perguntas, porque eu tenho já 5.000 amigos no Facebook e eu precisava tirar alguém, né? Então, a partir da resposta, eu vou perder os 1.200, 1.300, é bom que renova para um outro agrupamento no meu Facebook, eu já entendi. Parabéns pela estratégia, parabéns pela narrativa que vocês criaram. Não, gente, é assim, primeiro que parece brincadeira, mas eu realmente respondo pelo Jornal Empoderado. Eu sempre tive essa preocupação de não institucionalizar o Jornal Empoderado num nível que ele se tornasse inviável para quem eu quero dar voz. Porque não tem cabimento para mim. Porque se eu falo que eu estou aqui por vocês e vocês não me acessam, então não tem alguma coisa que não está funcionando. Eu não falo sobre a editoria do Alma Preta, do site Mundo Negro, porque respeitosamente eu sei a luta, eu sei que não é fácil manter um projeto, ou seja, da própria raça que eu disse aqui. Mesmo eu não vendo um corpo obeso na capa, mas eu sei o quanto Pestana sofre para pôr essa revista na banca, e tem que ser respeitado. Então, a linha editorial é a linha matriz do coração daquela instituição. Mas eu vou te dizer uma coisa também, né? As pessoas são cobradas pelo que fazem, mas eu também tento pensar assim, como que eu contribuo para que isso seja diminuído? Eu sempre faço isso, eu tenho esse esforço. Por exemplo, agora em maio vai ter um evento com mídias negras no Barão de Tararé. Eu já tinha dito ao Claudinei, eu vou me propor a levar o que você, a Kelly e a Andrea falaram para esse debate. Como não tornar invisível as pessoas que a gente quer tornar visíveis? Eu proponho isso. É um compromisso meu. De chegar lá e falar assim, como que a gente cria uma acessibilidade sem burocratizar para que o nosso povo acesse não o nosso conteúdo, mas a nossa mídia, para que essa mídia leve um conteúdo para o outro. Porque eu confesso, eu também me incomodo. E eu não estou dizendo com as mídias, estou falando com... Tem pessoas pretas que ficam invisíveis depois que alçam alguns voos. Seja ela da mídia ou não, de entidade. Não. E eu acredito... Às vezes eu brinco. É mais fácil eu ligar para a Glaze e conseguir falar com a Glaze do que às vezes falar com mídia ativista ou com um cara de um coletivo que cresceu muito. Eu entendo isso. Eu sou uma pessoa do dia a dia, Claudinei. Eu estou no dia a dia. Eu não crio uma máscara social para me tornar acima de vocês. Por mais que eu esteja em espaço de poder, representatividade, de visibilidade maior, isso não quer dizer que eu me coloco numa situação. E eu vou te falar, eu aprendo com os meus mais velhos. Isso não é eu que estou inventando. Eu prefiro o seguinte, ao invés de falar mal do Claudinei, o que de bom tem da Afronorte do Claudinei para eu pegar? Então eu vejo um Frei Davi, né, que sempre está aí nos eventos, atende todo mundo. O Milton do MNU, Edson França, que eu consigo.
Então você tenta pegar as pessoas, tudo que de melhor as pessoas têm. E assim a gente vai construindo. Mas eu me comprometo a levar essa angústia, porque eu sei que é uma angústia de quem tem um coletivo, por incrível que pareça, hoje no Meteoro eu citei o Afronorte. Falei justamente sobre isso, sobre o papel do Jornal Empoderado em dando voz a essas entidades que não têm o tamanho da CUFA, da Coalizão Negra, mas que fazem um trabalho contínuo de importância e precisa ser visto. Esse é o motivo da gente existir, Claudinei. Se no dia que eu não conseguir dar... Eu falo, só para terminar, quem escreve é invisível. E quem é matéria é invisível, eu falo que eu ganho nas duas pontas. E isso vai ser até enquanto o jornal existir, enquanto eu existir. Mas eu me comprometo que nesse evento, já de maio, eu vou mandar convite até para vocês estarem lá. Vou pôr esse questionamento carinhosamente, de forma fraterna, porque se é uma angústia de vocês que acompanham a gente, então isso tem que ser debatido sim. Obrigado. Obrigada, professor. Pessoal, nós estamos encerrando mais uma aula do nosso ciclo antirracista. Eu agradeço a participação de todo mundo. Professor, você gostaria de fazer alguma fala final para a gente encerrar a nossa aula? Eu quero agradecer, pedir que vocês acompanhem o Jornal Empoderado. A Claudinei conhece, a Andréa também conhece. O que precisar, eu sei que às vezes eu não consigo atender todo mundo automaticamente, mas pode ter certeza, quando eu falo que em qualquer momento eu vou atender, eu atendo. Pode ser 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 1 hora, eu vou dar retorno. E eu faço questão de fazer isso, e tem um pessoal muito legal lá dentro que também contribui. Manda no privado do Instagram do jornal, me chama no WhatsApp, a gente tenta de qualquer forma contribuir aí, porque é para isso que ele existe. E acompanhe, curte lá nosso Instagram, e também quando puderem, eu já vou pedir, dá uma força lá, me assiste lá no Meteoro, lá, porque às vezes aparecem os brancos racistas lá que machucam. E às vezes, quanto mais preto tiver ao seu redor, você se sente mais protegido. Quando você escorrega, como eu falei da Maju, que não é fácil estar nos lugares, você não poder errar nunca. Você tem que ser perfeito para poder estar nos espaços. E outra, quero parabenizar que esse projeto é maravilhoso e merece todo o carinho do mundo. E depois, se vocês quiserem fazer uma nota para a gente falar do resumo do que foi o evento, fica à vontade aí, a gente publica com total tranquilidade. Bacana, muita gratidão por tudo, viu, professor? Uma coisa, e reforço para o Claudinei e vocês, a Afronorte pode ter uma coluna mensal lá dentro do jornal a hora que vocês quiserem. Nossa, olha que bacana essa possibilidade. Gratidão mesmo, professor. Eu espero que todo mundo tenha gostado da aula. Até semana que vem, então, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante, eu vou pra rua, a vida